Olá, seja bem-vindo ao canal da professora Cláudia Barbosa. Hoje falaremos sobre ortografia. Você já sabe o significado de ortografia complexa? É muito comum falar em ortografia, a pessoa pensar logo. Já sei, esta palavra é escrita com J ou com G. Tudo bem, isto também é estudar ortografia. Mas hoje falaremos da ortografia complexa, aquela que você vai precisar acionar a memória para saber como escrever, mas também o significado da palavra, porque existem muitas palavras da língua portuguesa que aparecem no nosso contexto e que geram dúvidas. Aparecem nos contextos textuais, né? E geram dúvidas. Demais, por exemplo, é junto ou separado. O porquê, nós já sabemos que existem 4 possibilidades. Vamos nós? Hoje é dia de ortografia. Professora, onde nós estamos? Estamos aqui, olha só que maravilha, no tópico 5. Nós colocamos aula 5 porque é uma sequência, né? Tópico 1, tópico 2, toda aquela caminhada que nós já sabemos. Mas antes de apresentar esse momento para você, eu quero que você receba a mensagem que vai nortear a nossa aula. Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia e noite. Assim nos disse o Robert. Faz sentido para você? Total sentido. Não é verdade? Eu sei que você quer muito passar nesse concurso, mas para você chegar lá no topo e assinar a sua posse, é necessário uma doação, é necessário um treinamento, é necessário praticar e nos tornamos muito bons naquilo que nós praticamos exaustivamente. Só precisamos ter a certeza que estamos fazendo a coisa certa. Tudo bem? Ok, professora, e o que nós já vimos do nosso edital? O edital é este, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas para o concurso PSERG, né? Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Já vimos o tópico 1, tópico 2, tópico 3, que foi imenso. E o tópico 4, gente, o que falar desse tópico 4? Muito extenso, né? Chegamos aqui, olha só, estamos chegando ao final desse trabalho. E para nós celebrarmos, nós precisamos manter foco e ação. Então, a pergunta que não quer calar é: o que é ortografia? Ortografia é o sentido que nós damos à perfeita redação de um vocábulo. Então, ortografia é o sistema no qual a escrita das palavras está convencionalizada. Então, existe uma convenção. Não sou eu que decido como vou escrever casa, porque se fosse eu, nós escreveríamos casa com Z, não é verdade? É, professora, porque casa, o som é dizer. É verdade, o som é dizer, mas é com S, porque existe um sistema de ortografia que nos ensina que todo S intervocálico, S preso por vogais, ele tem o som de Z. Por isso que eu falo casa, ok? Mas muito bem, sabemos que ortografia é o sistema na qual a escrita das palavras está convencionalizada. Graças a ela, a grafia dos vocábulos é preservada e sistematizada, senão iria virar uma loucura, cada um escrevendo de uma forma. A palavra ortografia, ela é composta por 2 radicais de origem grega. Orton, elemento usado como prefixo, tem sentido de direito, reto, exato, e grafia, sentido de ação de escrever. Então, sendo assim, ortografia significa a ação de escrever direito, a ação de escrever certo. Tranquilo? Vamos espremer essa laranja e entregar para o aluno só o que ele de fato vai precisar? Dificilmente a nossa Fundação Getúlio Vargas vai perguntar sobre o conceito de ortografia, mas é muito provável que ela questione se o mal é escrito com um ou com L. Você sabia que o som é o mesmo? Que a pronúncia é a mesma? Eu falo mal e falo mal. Prepare-se, a nossa aula falará sobre estas palavras que apresentam esta ortografia complexa. Venha comigo, porque
nós trabalharemos de uma forma bem didática. Mal com L ou mal com U? Mal com L significa o oposto de bem, é um advérbio. Geralmente acompanha um verbo ou adjetivo. Não passou porque estava mal preparado. Mal com U é o oposto de bem, logo é um adjetivo. Acompanha um substantivo, dando a ele a qualidade de maligno. Não passou porque era um mau candidato. Simples assim, não complique a sua vida. Também temos o mal com L como conjunção temporal, com sentido de logo que mal cheguei, fui interrogado. Como sinônimo de doença, coisa ruim, o mal pode ser também um substantivo. Morreu de um mal súbito. E tanto mal é tanto mal que ela fala da amiga que a considero uma falsa. Você entendeu? Você percebeu como esta palavra ela é rica? Esse mal pode ser advérbio, esse mal pode ser adjetivo, pode inclusive ser conjunção temporal e não podemos esquecer que mal também, significando doença, é substantivo. Então, onde eu decido, professora, essas classificações? Sempre no soberano texto. Segue o método e você vai conseguir ser perito nesta ortografia complexa. Vamos falar de outras que vêm caindo muito nas provas também. A com H e o A sem o H. O A com H é o verbo haver, que é um verbo impessoal. No sentido de existir, comunica tempo passado. Também pode ser considerado um verbo especial para a matéria de concordância. Repare que nós estamos trabalhando esse A com H aqui em ortografia, mas esse verbo é um verbo que cai muito em concurso público por causa da sua invariabilidade. Preste atenção, ele é um verbo impessoal. Verbo impessoal é aquele que não apresenta sujeito, logo não sofrerá flexão. Há dias em que sinto falta de fumar. Há 10 anos não fumo. O que você observou no primeiro período? Há dias, eu posso ou não posso falar que existem dias? Sim. Então, se eu posso trocar o haver pelo existir, nós temos um haver com valor existencial. Há 10 anos não fumo, agora a ideia principal é de tempo transcorrido. E o A sem o H, professora? Preposição, sentido de limite, distância ou futuro. O cinema fica a 2 quilômetros daqui. Chegaremos daqui a 15 minutos. Chega o momento mais aguardado. O emprego do porquê. Quantas e quantas aulas você já teve sobre esta ortografia? E você sabe, né? Essa ortografia continua caindo em prova. Por que será, hein? É porque o brasileiro continua negligenciando. Vamos com calma, mas vamos acertar. Venha comigo, vamos nós. Porque junto e sem acento. Vamos começar por essa ortografia. Porque junto e sem acento. É uma conjunção explicativa, podendo ser uma conjunção causal. Ou seja, introduz uma explicação ou causa da oração anterior. Estudo porque sei que minha hora vai chegar. E o que falar do porquê separado sem acento, professora? Este merece atenção dobrada, porque esse que poderá ser pronome relativo, este que poderá ser conjunção integrante. Fique esperto, faça os testes. Porque separado e sem acento é usado em frases interrogativas, diretas ou indiretas, com ou sem ponto de interrogação. Ou pode ser preposição mais a palavra que, palavra essa que pode funcionar como pronome relativo, equivalente a pelo qual, pela qual. Por que você é grosseiro? Por que motivo?
Repare que o porquê aqui está empregado na frase interrogativa direta. Só eu sei as esquinas por que passei. Só eu sei as esquinas pelas quais passei. Você percebeu? Neste momento, esse que é pronome relativo. Eu não estou interrogando, eu não estou fazendo pergunta. E é muito comum o aluno decorar que o porquê junto, sem acento, é usado para resposta e o porquê separado, sem acento, é usado para pergunta. Cuidado, cuidado com essa ortografia complexa. O porquê separado, sem acento, é usado para pergunta, sim, mas há outras matemáticas, há outras estruturas. Porquê separado, mas agora acentuado. É o mesmo caso acima, quando ocorre em final de período ou antes de pausa, vai receber esse acento. O macete é pensar que pontuação final atrai o circunflexo. Qual o caso de acima, professora? Qual caso acima? O de pergunta. É também usado para perguntas, só que esse que torna-se tônico, até então ele é átono, né? Ele é fraquinho, mas quando ele encosta no ponto de interrogação, ele fica tônico. Então, o porquê separado, sem acento, ele no comum, ele vai ser acionado no início ou no meio do período. Lá no final, quando o que encostar no ponto de interrogação, aí você vai acentuar. Ele torna-se tônico e devemos acentuar os monossílabos tônicos terminados pela letra E. Os monossílabos tônicos terminados pela letra E, eles são acentuados. Mas não parou por aí, não. Há mais. Exemplo. Nunca fumou e morreu de câncer. Por quê? Porque junto e acentuado. Neste caso, ele é um substantivo e equivale a motivo, razão, vem com artigo. Não foi aprovado e ninguém sabe o porquê. Ninguém sabe o motivo. E aí, tranquilo? Reinando a paz? Então já vimos algumas palavras. Vimos o AV com H, o AV sem H. Começamos o bate-papo pelo clássico mal com U, mal com L e terminamos o nosso trabalho com os porquês. Agora, vamos lembrar da diferença entre onde e aonde? Vem porque esses dois também caem muito. Onde, usado com verbos que pedem a preposição em. Onde você mora? Moro em Caxias. Aonde, usado para verbos que pedem a preposição a. Aonde quer que eu vá, eu levo você no olhar. E vocês entenderam a diferença? Então, claro que vocês ficarão atentos. Devo usar o onde para lugar fixo. Onde você está, meu aluno? Eu sei que você está em um determinado lugar, em um determinado lugar. Mas se você for se deslocar, aí a pergunta muda. Aonde você vai? É como se eu falasse para onde você vai. Legal? E agora? E o uso do mais? Esse mais com i, esse mais sem o i, ele está dominado? Vamos verificar o que pode cair na prova sobre estas palavras? Mais sem i. No comum, é uma conjunção adversativa, como, porém, ela come muito, mas não engorda. Esse mais com i, muita calma agora, oposto de menos, ó, oposto de menos, estudei um pouco de manhã, à noite estudei mais. Então, cuidado, esse mais aqui já mudou. Uma coisa é estudei, outra bem diferente, estudei mais. Então, modificando o verbo, torna-se um advérbio. Mas preste atenção, essa palavra mais pode aparecer sem i, mais acentuada. E neste momento, não será mais nem conjunção nem advérbio, será um adjetivo. Mulheres mais. Legal? Você domina a ortografia e a semântica da palavra
afim junto e afim separado? Vamos nós, hora de descobrirmos tudo sobre essa estrutura. O afim de, que é uma expressão, é uma locução prepositiva com sentido de propósito ou para, ele é pronunciado da mesma forma, mas a ortografia, quando aparece em forma de locução, o sentido muda. Então, estou aqui a fim de te orientar sobre seu estudo. Se eu colocar o afim em um único vocábulo, já passa a significar semelhante, correlato. Matemática e estatística são matérias afins. Ok, vamos relembrar agora a par e ao par. Não são sinônimos. A par significa informado. Não estou a par desse novo edital. Ao par equivale em valor. Sonhei que o dólar estava ao par do real. Esse sonho é o sonho de todos nós brasileiros, né? Então, o que eu peço para que você, com calma, assista a aula, faça anotações. Esta aula ela é 100% mnemônica. Não há outro desafio a não ser memorizar através da escrita, ativando a memória motora, através da visão, fotografia e da audição, pronunciando. Mas quando eu pronuncio, a minha preocupação é só em usar os fonemas corretamente. Por quê? A fim de, afim. Por quê? Por quê? De mais junto, de mais separado. Você percebeu? Som é o mesmo. Só a diferença na grafia e na semântica. Terminamos esse primeiro momento, mas eu peço para que você volte para nós continuarmos o papo sobre ortografia complexa. Professora, qual foi a mensagem que guiou esse encontro? Está em tela. Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia e noite. E eu sei perfeitamente que é o que você vem fazendo. Meu amigo, falta muito pouco. Parabéns por você estar empenhado, por você estar buscando o seu espaço, por você estar construindo a vida que você merece ter. Espero você daqui a pouquinho. Foco na missão, hein?